Tome a pílula, mas de realidade. Eu sou Lívia Guida, jurista e ativista social, e a cada 15 dias vou bater um papo com meu parceiro Lucas Iotti, comunicador e empreendedor para ajudar a fomentar o seu senso crítico. Aqui oferecemos pílulas sobre consciência social, cultural e política. Nossas avós abortavam, nossas bisavós abortaram em 1700, em 1600, sempre. E vão continuar abortando em 2030, em 2100, em 2200. Isso não vai acabar nunca. Não há lei, não há opinião pública, não há religião, nada que vá impedir uma mulher de interromper uma gestação indesejada. No episódio de hoje, conversaremos sobre a história e construção social do estigma do aborto no Brasil. Tentaremos demonstrar, através de argumentos favoráveis à descriminalização, como se trata de uma questão de saúde pública e garantia de dignidade humana a mulheres. Para tanto, usaremos como pano de fundo do debate de hoje o documentário Meu Corpo, Minha Vida, disponível na Globoplay, o livro O Acontecimento, com relato biográfico de Annie Ernaux, vencedora do Nobel de Literatura de 2022, o conto Quantos Filhos Natalina Teve, de Conceição Evaristo, e o resultado da mais recente pesquisa nacional de aborto, divulgada no final do mês de março e coordenada pela antropóloga e professora da Universidade de Brasília, Débora Diniz, pelo professor visitante da Columbia University, Marcelo Medeiros, e pelo professor da Universidade Estadual do Piauí, Alberto Madeiro. Nasceu mais um fruto do acaso, e o mané que não quer nada, o sobrenome é descaso. Uma gravidez indesejada mesmo com a prevenção, não importa sua crença ou religião. Imagina, de uma forma perigosa e clandestina, como é que vai fazer para mudar a sua sina? Um direito que em vários países já é estabelecido. No Brasil quase sempre passa despercebido. Hipocrisia pra desconhecido é punição, mas se for da família é só tratar com discrição. Morre negra, morre jovem, morre gente da favela, morre o povo que é carente, que não passa na novela. 28 de setembro não é só mais um, é dia de luta, não é um dia comum. Direito imediato, revolução de fato, protesto na batida, ventre livre de fato. Lutar pela legalização do aborto é lutar pela saúde da mulher. Oi, Lucas, tudo bem? E aí, tá animado para o nosso tema de hoje? Olá, Lívia. Olá, ouvinte. Tudo bem por aí? Graças a Deus por aqui tudo bem. Tudo bem entre aspas, né, Lívia? Porque mais uma vez a gente está aí diante de um tema que afeta muitas mulheres, Brasil afora. Então acaba sendo um pouco difícil, né, a gente falar e não se solidarizar com todas essas vítimas que esse assunto acaba fazendo dia a dia. Mas vamos seguindo com uma informação, em pensamentos, e que a gente possa, né, trazer um pouquinho mais aí de luz sobre esse debate e tornar o debate vivo e aceso, porque ainda há muita coisa a se fazer sobre o assunto aqui no Brasil. Eu e o Lucas estávamos conversando agora que é um tema difícil da gente ser muito sucinto, porque abarca muitas camadas, muitas coisas, muitos espectros. Então, a gente vai tentar fazer uma narrativa que seja construtiva para levar todo mundo à reflexão, ao questionamento e para perceber como que isso impacta toda a sociedade, né? Exatamente, Lívia. Eu vou falar um pouquinho agora sobre uma parte histórica, né, do aborto, a respeito da criminalização do aborto aqui no Brasil. A tipificação do aborto, e quando a gente fala tipificação dentro do direito, a gente quer dizer quando determinada situação é enquadrada como crime dentro da legislação. Quando ela é enquadrada como crime, quando ela ganha a forma de um artigo na legislação, a gente chama aquilo de um tipo penal. Então, a tipificação do aborto no Brasil, ela ocorreu em 1940, através do Decreto-Lei 2848, que todos conhecemos como Código Penal, e que se encontra vigente até hoje, 83 anos depois. Na década de 40, o papel primário da mulher perante a sociedade
era ser mãe e cuidar da casa. Os métodos contraceptivos atuais não existiam e a intervenção da religião nas leis era vista como algo normal. Há exceções que foram inseridas no artigo que criminaliza o aborto antes mesmo da sua promulgação, que são, no caso de risco à vida gestante e também no caso de estupro. Depois, recentemente, foi colocado também a respeito dos fetos anencéfalos, mas isso foi agora, 2000 e blaus, né? Super A recente. cons- É super recente. A Constituição, que era vigente na época, era a Constituição de 1937, conhecida como Constituição Polaca, por ter leis de inspiração fascista, inspirada na Carta Magna Polonesa de 1935. Daí, então, a gente já vê que o cenário descrito, a gente consegue entender o porquê da criminalização. No documentário Meu Corpo, Minha Vida, o Lucas, me chamou muito a atenção do ex-secretário nacional da Justiça e diretor da Open Society Foundation na América Latina, o Pedro Abramovay. Ele disse que essa exceção à criminalização do aborto nos casos de estupro foi incluída na tipificação de 40 não para proteger a mulher, mas sim em proteção ao pai, que não admitiria que o filho de um estuprador crescesse em sua família. Então, na verdade, ele diz que se tratava de uma proteção à honra desse pai e desse ideal de família. O Pedro ainda afirma que a legislação do aborto é feita por homens e para homens. Exatamente, Lívia. Até quando a gente acha que é, foi conquistado, né, mais um direito para as mulheres, se você analisar bem a raiz daquilo, é também para ser um privilégio masculino, para ser o privilégio de um homem, e não mais um ganho ou mais uma conquista feminina. Isso é bem complicado, né? Se a gente analisar essa questão da liberdade, ou seja, da autonomia das mulheres, a gente percebe que a criminalização do aborto, ela está diretamente ligada ao interesse masculino de manter o controle sobre o corpo feminino. E desde o início da civilização, os homens buscam controlar a liberdade sexual das mulheres. Ou melhor, eles querem impedir que as mulheres, assim como eles, façam sexo livremente ou simplesmente por prazer. E é notório que as sociedades patriarcais transformaram a gravidez em um excelente instrumento de controle sobre a sexualidade das mulheres. E aí aqui eu quero até trazer uma curiosidade, que eu não sei se você sabe dessa história, Lucas, mas até Exato. a ideia da imposição de relações monogâmicas, por exemplo, ela surgiu dessa necessidade patriarcal em tolher as liberdades e desejos e anseios das mulheres sobre os pretextos de que os homens precisariam ter certeza da paternidade dos seus filhos concebidos para repasse de títulos e heranças. Então, Nossa, a monogamia, ela funcionou assim, né? Isso eu não sei dizer para vocês exatamente a data, mas ela funcionou assim. Precisamos estabelecer as relações monogâmicas, porque teremos herdeiros, precisamos ter certezas desses herdeiros. Mas relação monogâmica funciona para as mulheres. Os homens não precisam se tá, enquadrar. exatamente. Gente, é muito complicado, né? Enfim, vamos seguindo aqui, né? Desde a falha de anticoncepcionais e pílulas do dia seguinte, a irresponsabilidade sexual dos homens, que a gente acabou de esbarrar por ela aqui agora, e a geração de traumas por causa de julgamentos externos. Então, eu já começo até pedindo desculpa a você, ouvinte, que vive na bolha do não há aborto, tá? Eu vou estourar ela agora te afirmando que houve abortos no passado, está ocorrendo no presente e não vai deixar de existir no futuro. Você pode não saber, mas eu te garanto que ao menos duas mulheres à sua volta já pensou, tentou ou realizou a interrupção de uma gestação indesejada. O grande questionamento que a gente traz para esse episódio, e para mim, não é a discussão ética sobre certo ou errado, é até quando as mulheres terão seus corpos e suas escolhas detidas sobre a decisão de homens.
em sua maior parte brancos, héteros, cis, com renda mensal superior a mais de 20 salários mínimos. No caso, a galera do Senado, a galera da Câmara dos Deputados, são esses homens, né, que ditam e legislam como as mulheres devem agir e se comportar desde muito tempo, como a Lívia acabou de dizer agora. A gente sabe que o assunto ainda é um tabu, ele é extremamente contaminado pela religião e por um moralismo que visa a mulher como única responsável pelo fato, pois em momento algum citam os pais que saem para comprar cigarro ou formas de penalizar esse abandono patriarcal, né? Então, como a Lívia disse aí agora, essa questão da monogamia e diversos outros fatores só vem mesmo para privilégio do homem, né? E para mais uma vez penalizar a mulher. A legislação, ela acaba sendo muito cruel, né? Porque, salvo raras exceções, as mulheres são obrigadas a levarem a gravidez até o término, mesmo que elas não tenham condições psicológicas, financeiras, ou simplesmente que não desejem a gestação. Elas não gozam da mesma liberdade sexual do homem. Elas não são, nós, né, falando elas, mas nós não somos respeitadas enquanto seres independentes e pensantes. E a gente acaba frequentemente ouvindo daquelas pessoas que atacam a descriminalização do aborto coisas do tipo: se legalizar o aborto, as mulheres não vão sair dos hospitais, vão sair transando descontroladamente, vão engravidar e abortar a todo momento. Gente, é uma hipocrisia tão grande desses julgamentos, porque foi exatamente o que o Lucas, Salve, Lula! o que o Lucas trouxe aqui para a gente. A sociedade, ela insiste em culpar única e exclusivamente a mulher por uma gravidez indesejada. Mas é óbvio que é cientificamente impossível que ela consiga se engravidar sozinha. Então, é como É se, uma coisa com o dedo, né, amor? Porque assim, não tem como. Então, é uma culpa imposta como se o cuidado para não engravidar devesse partir somente dela. E, ao mesmo tempo, diante dessa imposição dessa culpa unilateral, tiram o direito das mulheres de decidirem se seus corpos deverão ou não conceber uma criança. Então, quando ela engravida, é culpa dela, mas ela não pode decidir se vai habitar no seu corpo um outro ser ou não. É isso, é essa discussão que a gente tem na sociedade. Inclusive, ontem, dentre os inúmeros documentários que eu vi, Sim. alguém, algum, não vou saber citar, ele falou assim: culpam as mulheres, né, por não prevenirem a gravidez. Mas aí é o que eu sempre pergunto: uma pessoa que toma remédio de pressão todo dia, ela não pode, vez ou outra, esquecer de tomar o remédio? Aí, falando aqui em questão da pílula, né? E a gente sabe que não é o único meio de se prevenir, né? Uma gravidez. Então, assim, é uma culpa, na verdade, né? Que precisa ser revista. Ninguém é a favor da morte, ninguém é a favor do aborto propriamente dito. Agora, a diferença que separa os dois grupos é como enfrentar o problema. Se resolve ou dá resultado criminalizando a mulher e achando que ela deve ir para a cadeia, ou tratar como a Organização Mundial de Saúde, como a FEBRASGO, a FIGO e a ciência, baseadas nos trabalhos científicos, nas evidências científicas, tem encarado o problema que acontece onde os países desenvolvidos, onde respeita os direitos humanos, não é? O direito à vida também, trata totalmente diferente dos países em que não se respeita os direitos humanos, como a maior parte dos países desenvolvidos. E como o Lucas pontuou muito bem, a gente percebe que as opiniões sobre o aborto, elas são sempre muito influenciadas por um aspecto moral e convicção religiosa. Então, a luta do movimento de mulheres pela descriminalização e legalização do aborto tem como maiores adversários os fundamentalismos morais e religiosos que
agora ganhou uma grande expansão depois dessa onda da extrema-direita aqui no nosso, dessa crescente dessa onda da extrema-direita aqui no Brasil, né? E é condição, esse debate é uma condição para a gente avançar rumo a uma sociedade mais justa e não discriminatória, do respeito à autonomia e capacidade de decidir em relação às esferas tanto privada como públicas das nossas próprias vidas, especialmente quanto à sexualidade e à reprodução. Desde a Constituição de 1891, nós temos no Brasil a separação do Estado da Igreja, que é o que torna o Estado laico. Isso quer dizer que a prática de toda e qualquer religião é livre no país, independente do Estado. Ou seja, é proibido o Estado, composto pelas funções legislativa, executiva e judiciária, atuar guiando-se por crenças de determinada religião. Simplificando, o Estado brasileiro não é adepto a nenhuma religião, mas na prática a gente se depara com um cenário diferente, né, Lucas? A gente percebe, principalmente que o poder legislativo toma decisões muitas vezes guiadas por crenças religiosas. Não à toa a gente tem uma bancada que chama bancada evangélica dentro do Congresso Nacional, né? Lívia, ia citar ela agora mesmo. Apesar do Estado brasileiro não ter, né, uma religião que a gente possa dizer a religião oficial do Brasil, né, nem teria como fazer isso, mas a gente sabe toda a influência que a igreja tem, né? O catolicismo ele influencia a nossa nação desde muito tempo, assim como diversas outras nações mundo afora, mas a gente vê aí uma crescente influência também do protestantismo, né? Os métodos para evitar gravidez não estão disponíveis na escala, na necessidade, com o perfil que combine com todas essas, que dê conta dessa diversidade de adolescentes que querem transar. Você não pode ter uma política pública de saúde determinada por um dogma religioso, né? Isso é arcaico, isso é medieval. Não pode ser assim. Eu não estou dizendo que você não possa ter sua religião e não possa exercê-la nos seus cultos, nos seus ritos, né? É inclusive muito saudável. Isso também deve ser um direito preservado pelo Estado. No entanto, o que tem que determinar política pública de saúde é indicador e evidência científica, né? A gente está num mundo extremamente conectado, interconectado, com várias redes, em que as experiências estão aí para serem vistas, para serem trocadas e para serem servirem de exemplo. O que está dando certo, o que não está dando certo. A luta pelo direito ao aborto no Brasil, ela contesta a interferência do Estado nos corpos de pessoas com sistema reprodutivo biologicamente feminino. A gente vem trazendo aqui muito a fala mulheres, 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 porque acabam que são as mais impactadas, mas a gente tem que lembrar dos homens trans também, né, que podem ter uma relação com outros homens e passar por essa situação de aborto, mas a gente fala que mulheres porque acabam que é quem representa muito nas pesquisas, são as informações que chegam também para as pesquisas são de mulheres, né? Um número muito maior. É contra o disciplinamento moral e religioso que se impõe sobre esses mesmos corpos e contra o moralismo da sociedade em geral, que foi tudo que a gente já falou aqui. A pesquisa nacional de aborto foi divulgada recentemente pela coordenadora Débora Diniz em primeira mão no podcast O Assunto, da Natuza Neri. Se vocês não acompanham, eu indico vocês acompanharem, porque são episódios de 25 minutinhos, elas não falam muito que nem eu e o Lucas. Então você... E também, mas tem outro também lá, os episódios são diários, né? Então tem que ser curtinho. Essa pesquisa, eles concluíram que 10% das mulheres entrevistadas já fizeram um aborto. Isso agora, essa pesquisa, a coleta de dados foi em 2021 e saiu o resultado da pesquisa por agora. E aí, nessa pesquisa, elas conseguiram fazer o levantamento que 52% dessas pessoas, dessas mulheres, tinham menos de 19 anos na época. 21% realizou um segundo aborto, que é o que a gente chama de aborto de repetição.
39% usou medicamentos, esses medicamentos, né, que a gente sabe que vendem aí em farmácia, são medicamentos abortivos, e 43% foi hospitalizada para finalizar o aborto. O que que isso quer dizer? Alguma coisa deu errado e ela precisou de assistência médica para poder finalizar esse aborto. Pois é, gente, é uma violência que começa desde ali, daquele embrião, né? É, a violência com a mulher, ok, só para a gente deixar claro, e quando acaba sendo necessário essa finalização num hospital, a violência é ainda maior, tá? Eu tive uma grande vivência dentro de um ambiente hospitalar durante cerca aí de 3 anos, e eu pude ver muita empatia da parte do corpo de enfermagem do hospital, onde as mulheres acabavam se solidarizando, né, com as outras mulheres, toda essa questão da sororidade, mas quando chegava alguns médicos, eles queriam extrair de qualquer forma a, aquela certeza de que foi a tentativa de um aborto. Mesmo que não fosse, em alguns casos, eles queriam retirar isso da paciente e faziam alguns. Tá? Faziam daquele momento algo assim o mais duradouro possível, meio que como uma condenação da mulher. Olha, você tentou, então agora você vai ficar aqui meio que para pagar por aquilo que você fez. Então, assim, é algo bem ruim. Lívia, só completando aqui um pouquinho sobre aquele caso da religião, você citou aí alguns dados de 1900 e tudo mais, e eu quero dar uma passadinha em 1869, quando a Igreja Católica se posicionou contra todos os abortos a pedido de Napoleão III, e aqui a gente já vê também essa como a religião e a política andam lado a lado há muito tempo. Napoleão III, lá da França, a população estava vivendo um declínio e o Napoleão falou: olha, igreja, se posiciona aí para que isso não ocorra ou que ao menos diminua, para que a nossa população possa ter mais gente e que a França consiga voltar ao seu poder e a todo o seu império, tá? Isso foi relatado pelo pesquisador William F. Loomis no livro A Vida Como Ela É, Biologia para a Esfera Pública. Tá disponível aí para quem quiser consultar esse pedido de Napoleão aí à Igreja Católica. Então, tudo isso acaba também interferindo aqui na nossa nação, mais uma vez, através da religião, tá? Só também para deixar aqui, gente, na Bíblia não tem nenhum trecho dito por Deus, por Jesus, discípulos, que condene o aborto como pecado. Tipo, a gente tem os mandamentos, não matarás, não sei o quê, mas lá você não vai encontrar não abortarás. Essa premissa ela é difundida diante de interpretações, e aqui eu quero ressaltar que tais interpretações são pessoais, muitas das vezes pessoais dos líderes religiosos. Afinal, alguns fiéis não possuem nem o mínimo de condição para interpretação própria ou uma crítica individual. Então, acabam seguindo aí as interpretações feitas pelos seus líderes e, é claro, eles vão optar sempre pelo controle da massa, em especial pelo controle do corpo feminino. A ciência, ela faz uma analogia, mas ela também, mas esse dado científico que eu vou trazer aqui, ele não é aderido de forma unânime pelos cientistas e tal. Porque dentro do direito tem muita discussão sobre o início da vida, da personalidade, quando que se começa, e eu acho que isso também é muito influenciado pelas crenças, religiosas e tal. Mas agora eu vou trazer um dado científico aqui. Beleza. Em alguma pesquisa, em algum dado que eu passei, aliás, eu acho que foi na fala do ministro Barroso sobre um habeas corpus que nós vamos trazer lá para frente, ele trouxe a informação de que
a ciência fala de morte cerebral. Então, quando uma pessoa falece, o atestado de óbito ele é dado a partir do momento em que não há mais atividade cerebral, né? O coração pode estar batendo, mas não tem mais atividade cerebral, a morte é decretada naquele momento. Então, por analogia, puxaria isso ao início da vida também, quando há indícios de atividade cerebral do feto. Então, o que se discute a descriminalização do aborto, aqui no Brasil especialmente, é que para que ele não seja criminalizado até a 12ª semana, porque é a partir dali que começariam essas atividades cerebrais, Sim. e aí, antes disso, para a ciência, não poderia se falar em um ser com vida, uma criança, que aí, entendeu? Então, é mais ou menos isso, é um assunto muito delicado, muito problemático, muito denso e que a gente precisa realmente discutir. Nós fizemos uma pesquisa nos nossos Instagrams com 2 perguntas só. Uma era perguntando se a nossa seguidora já tinha feito aborto e a outra se a gente conhecia, se elas conheciam alguém que teria feito aborto. Eu acho que as pessoas não responderam com sinceridade por medo, apesar de a gente ter falado que a pesquisa era sigilosa, que a gente não tinha acesso aos dados. Eu acho que as pessoas não responderam com sinceridade por medo. Por quê? 100% das pessoas que responderam disseram que não fizeram nenhum aborto. Contudo, 74,4% responderam que conheciam alguém que tinha feito aborto. Então, acho que a pesquisa não bate muito, né? Ou Ex- então, todas as pessoas responderam sim com muita sinceridade, e os nossos seguidores fazem parte de uma bolha de mega informação e de nível de escolaridade e de classe social, em que estão totalmente conscientes sobre a prevenção, métodos contraceptivos e tudo mais. Mas eu acredito que possa ter tido alguém que não se sentiu à vontade de responder com sinceridade essa pesquisa. Exatamente, Lívia. E aqui a gente volta àquele caso do julgamento também, né? Além do Sim, julgamento externo, há uma autotortura mesmo de, tipo, talvez não voltar àquele assunto, não lembrar. Ninguém vai esquecer. Como a gente diz, o fato de descriminalizar não vai fazer com que mulheres queiram abortar. Nenhuma mulher quer abortar. sim, Então, ela nunca vai esquecer daquilo. Quem teve que passar por isso nunca vai esquecer disso. Mas tenta não lembrar, né? Como a sim. gente precisa ser debatido, precisa ser conversado, para que também possa amenizar a dor dessas mulheres que passaram por isso. Eu venho de um ciclo onde a informação é muito limitada, onde as pessoas vivem com um salário mínimo e muitas delas até menos que isso. Então, eu acabo me deparando com falta de acesso em diversos âmbitos, educação, acesso a uma saúde decente. Então, infelizmente, a minha volta eu acabei já conhecendo, e algumas dessas pessoas fazem parte do meu ciclo de vivência, que infelizmente tiveram que passar por isso, sabe? Devido a toda essa questão de educação, toda essa questão financeira também, que acaba sendo um grande impacto, tendo um grande peso nessa decisão. Se a gente for analisar aqui a nossa pesquisa, Lucas, levando em consideração só a segunda pergunta e acreditando que as mulheres que não tiveram coragem gente, super válido, tá? Essa falta de coragem de julgamento não é esse, não. Mas se Sim, as pessoas não tiveram coragem de responder que fizeram um aborto por medo, né, dos dados serem vazados, mas pensando que elas podem ter respondido a segunda pergunta, que era: você conhece alguém que tenha feito aborto? Por elas mesmas, né? Conheço, eu mesma. Aí a gente consegue ver realmente os dados, né? De 74,4% das pessoas que responderam conhecem alguém que já fez um aborto. Então, ele está aí, todo dia, toda hora, há muito tempo. E o levantamento da Pesquisa Nacional de Aborto
mostra muito isso. O perfil das mulheres que abortam hoje em dia é semelhante de pesquisas passadas. Elas são de todas as idades do ciclo reprodutivo, elas são de todas as religiões, inclusive evangélicas, todas as escolaridades, raças, classes sociais, estado civil e regiões do país. Só que, apesar de serem mulheres comuns, que estão em todos os lugares, há, obviamente, uma concentração maior no grupo das mais vulneráveis. São mulheres negras, indígenas, residentes do norte e do nordeste, com menor escolaridade e muito jovens. E são essas mulheres que morrem. Lívia, acho que agora você tocou no ponto auge desse nosso debate, né? Sobre quem são as reais vítimas da criminalização do aborto hoje no Brasil. Você vê a gratidão, o acolhimento de uma pessoa humilde, que ela desesperada, e você dá esse acolhimento. Eu acho que a gente está salvando vidas, porque essas mulheres morrem, e essas mulheres que morrem não estão sentadas aqui, porque, devido ao respeito, Paulo Paim, se fossem as nossas filhas de senadores, de deputados, morressem de aborto, isso aí já tinha mudado. Como são mulheres que não estão sentadas aqui, são mulheres pobres, porque no Brasil o aborto não é crime para uma parcela da população, que tem um aborto seguro nos hospitais. Um dos médicos mais ricos de Pernambuco, com Aras, que por sinal é muito católico, faz aborto por R$3.000, com aspiração no seu consultório. E toda a sociedade sabe, mas ninguém vai prender, porque ele atende as amantes dos deputados, dos senadores e suas filhas, da população que tem dinheiro. Fato é que o aborto ele não deixa de acontecer por ser criminalizado. Os remédios abortivos são facilmente comercializados. Chás de ervas abortivas são consumidos. Clínicas clandestinas existem. A criminalização, ela só aumenta os riscos para que essas mulheres que procuram métodos não seguros para a prática, em especial mulheres que fazem parte de grupos marginalizados da sociedade e que morrem em virtude de uma postura conservadora, reacionária, que as penaliza por não disporem de recursos para terem acesso ao aborto seguro. A pesquisa nacional do aborto, ela ainda apontou que a gravidez não planejada é comum no Brasil. 2 em cada 3 mulheres, isso é 66%. 66% das mulheres que engravidam não planejaram engravidar. Legalizar o aborto, como o Lucas disse, não significa que todas as mulheres o farão, mas sim que é mais um recurso para que, se elas optarem por esse caminho, elas tenham segurança em fazê-lo. A Marta Medeiros falou isso muito bem no primeiro áudio que nós colocamos aqui logo no início desse episódio. O aborto, ele acontece desde sempre e acontecerá para sempre. O amparo da lei, ele é para trazer acolhimento e acompanhamento dessas mulheres, é para promover educação, conscientização, controle e ajudar a desobstruir o sistema de saúde que já é tão sobrecarregado. Até porque a prática clandestina do aborto impacta a saúde pública, porque essas mulheres precisam de atendimento depois, quase metade dessas mulheres precisam de atendimento depois. Impacta a saúde dessas mulheres que acabam utilizando os medicamentos inseguros, indevidos e vão para essas clínicas totalmente clandestinas. A gente assistiu alguns documentários, né, e muitos relatos, né, Lucas? Sim. Lívia, como você disse aí sobre medicamentos e tudo mais, e por que é uma questão de saúde pública, para quem está nos ouvindo aí de todo o Brasil e até mesmo fora do nosso país, caso você não saiba, nós moramos no estado do Rio de Janeiro e no centrinho mesmo da cidade do Rio de Janeiro, gente, existe uma partezinha lá que é a Uruguaiana. A Uruguaiana, ela é uma rua onde você consegue encontrar de tudo. E é tão de tudo que durante a parte que você caminha por ela, alguns ambulantes vendem a céu aberto, eles gritam mesmo. Então, daí você sente como a criminalização disso, ela interfere
total na vida de quem vive em vulnerabilidade social, ok? E qual é o grande problema, né, desse medicamento e o que faz, mais uma vez, caracteriza isso como uma questão de saúde pública? Até certo tempo de gestação e com o uso desse medicamento, caso seja bem recente, aquele embrião vai ser expelido de forma natural pelo seu corpo, né? Natural pelo seu corpo, mas induzido por um medicamento, por uma forma química. A partir de certo tempo, vai ser necessário um procedimento chamado curetagem. E esse procedimento você só vai conseguir realizar dentro de um hospital. Gente, e reforço que eu estou dizendo tudo isso, tá? Diante de uma pequena vivência que eu tive em ambiente hospitalar, que foi um dos meus últimos ofícios aí, recentemente, e é assim que ocorre. Então, por isso é uma questão de saúde pública, e aí que a gente vê, ocorre em hospitais públicos, tá? Então, só reforça a questão que isso acaba sendo mais presente na vida de mulheres pobres. Por quê? Mulheres ricas pagam vários reais numa clínica da Barra da Tijuca, que você olhando parece uma casa de rico, parece uma mansão. E ali tem realmente um médico formado, realmente uma enfermeira capacitada para fazer aquilo, mas isso é para mulheres ricas, o que não ocorre na realidade de mulheres que vivem em vulnerabilidade social. Inclusive, para a gente destacar o retrocesso do Brasil nesse sentido, ontem saiu uma informação na Folha de São Paulo falando exatamente sobre a manipulação desse medicamento. A OMS ela vai dando os pareceres e as informações dela de acordo com o desenvolvimento da saúde mundial, né? E nós temos na verdade, até pouco tempo, nenhum país desenvolvido e democrático criminalizava o aborto. A gente teve um retrocesso agora quanto aos Estados Unidos, mas nenhum outro país desenvolvido, país que a gente chama de primeiro mundo e democrático, criminaliza o aborto. Então, o aborto pode ser executado tranquilamente nesses países. A OMS, claro, vai divulgar informações também a respeito desses países. Mas o que esse documento da OMS diz? Que a manipulação do remédio abortivo, ela pode ser acompanhada através da telemedicina, ou seja, o medicamento ele é comprado por hospitais ou pelo médico, aqui no Brasil só pode ser pelo hospital, e aí, depois de todo, né, a análise psicológica, psiquiatra, social daquela mulher que opta por fazer o aborto, ela tem uma orientação médica pela internet, acompanhamento médico pela internet, o médico vai acompanhar as dosagens que ela está tomando, os efeitos que ela está tendo, para toda a orientação para ser feito um aborto seguro, isso internacionalmente. Aqui no Brasil, isso vale para casos de estupro. Essa medicação, ela é dada para as mulheres que acabaram tendo uma gravidez indesejada oriunda de estupro dentro dos hospitais, mas há pela orientação da OMS, aqui no Brasil poderia ser aplicado, porque em 2020 houve uma portaria por causa da pandemia, colocando a telemedicina num rol de medicamentos, e esse inclui esse medicamento abortivo, mas que no caso do Brasil é só em casos de exceções, que nós já falamos aqui do artigo. Só que agora a Confederação, o Conselho Federal de Medicina e a Febrasgo querem dizer que esse medicamento não pode ser manipulado telemedicinalmente, sendo que há uma portaria de 2020 que ainda não foi revogada, em que ele encontra no rol e pode. Então, assim, para vocês verem, há formas muito seguras e é feito em países super desenvolvidos dessa forma, um remédio manipulado na dosagem certa por médicos. Não é esse lance de você conseguir facilidade em medicamentos, em chás abortivos, você coloca a sua vida em risco. E a maioria das mulheres que falecem por causa de um aborto que não foi concluído é por sepse, é uma infecção generalizada no seu organismo que não tem jeito quando ela ocupa seu organismo todo. E a gente teve muito esse acesso em vários relatos
de documentários que a gente viu. O que a gente viu em comum foi o que a gente já indicou aqui, Meu Corpo, Minha Vida, disponível no Globoplay. Eu assisti o Eu Vou Contar e Clandestinas, disponíveis no YouTube. E nesses documentários, especialmente nos dois últimos, a gente tem acesso a depoimentos de mulheres e familiares dessas mulheres que optaram por um aborto, desde casos de sucesso absoluto, que incluem mulheres brancas de classe média, há casos que culminaram em morte de mulheres por negligência no atendimento hospitalar pós-tentativa do aborto. Mulheres negras e pobres. O que isso quer dizer? A mulher tomou um remédio, deu errado, ela precisou ir para o hospital para fazer uma curetagem, o médico simplesmente negligenciar o atendimento dela por perceber que houve uma tentativa de aborto. Então, Pois é. o que chama atenção nesses depoimentos é que a clandestinidade produz mais histórias de finais tristes do que de alívio para essas mulheres. Isso porque elas sofrem violências e insegurança em diversas camadas, porque elas estão sozinhas nesse momento. Porque quem as acompanhar, quem ficar sabendo, está praticando um crime junto com elas, porque é um crime, gente. Qual a segurança que essas mulheres têm de verbalizarem o que elas vão fazer, o que elas vão praticar, se elas correm o risco de serem presas? Não existe PROCON na criminalidade, então você não tem como recorrer a nada caso dê errado, né? No documentário Meu Corpo, Minha Vida, a maioria da parte do documentário, ele retrata o caso da Jandira Madalena Santos, que teve uma repercussão nacional e internacional. E através da história da Jandira, são apresentados argumentos favoráveis e desfavoráveis à criminalização. E o engraçado é que o documentário evidencia muito bem que os argumentos que são favoráveis à criminalização são argumentos que vêm de fundo religioso. Você quer contar um pouquinho sobre esse documentário, Lucas? Claro, Lívia. Só para fechar aí, como você estava dizendo a respeito da OMS, Organização Mundial da Saúde, gente, é uma pesquisa deles, tá? É um dado deles, não é nada da minha cabeça. Tudo aqui que a gente traz é baseado em informação, para poder levar informação. Então, são 23 mil mulheres que morrem todos os anos de abortos inseguros e outras dezenas de milhares sofrem com complicações de saúde posteriores ao procedimento, tá? Mais de 90% dos abortos inseguros, eles são realizados em países em desenvolvimento. Como a Lívia disse, os países de primeiro mundo são aqueles desenvolvidos e a maioria desses países em desenvolvimento estão localizados aí entre a África, a Ásia e a América Latina. No caso, né, a gente pode perceber isso bem aqui no Brasil. Então, passando aí pelo filme Meu Corpo, Minha Vida, que é uma direção de David Meyer e Helena Solberg, traz esse debate principal sobre a descriminalização do aborto, como a Lívia mesmo já disse, e traz aí divergentes pontos de vista. Na maior parte dessa obra, o recorte feito é com o caso Jandira, que foi vítima de um Estado machista, religioso e opressor, ao qual levou a jovem, uma mulher pobre e mãe já de outros 2 filhos, a optar pela interrupção da gestação do seu terceiro filho. O aborto, então, ele foi realizado, assim como muitos outros ocorrem diariamente, em clínicas clandestinas. Gente, a clínica clandestina, né, não há uma clínica legalizada para aborto no Brasil, a gente já sabe, debatemos aqui a criminalização dela. A diferença é que algumas clínicas são verdadeiros açougues, sabe? Você é feito como um bicho mesmo. E foi isso que levou a jovem Jandira a óbito ainda em loco, tá? São O seu clínicas, corpo, ele foi... inclusive, são clínicas, Lucas, desculpa te interromper, mas são clínicas, inclusive, que não tem equipe médica, profissional de saúde nenhum. São pessoas, assim, Exatamente. que não têm condição de prestar qualquer tipo de assistência para essas Né? mulheres que comparecem lá. Então, assim, é como se fosse uma roleta russa, né? Vai dar Sim, certo com algumas vai dar que certo. certo assim, entre aspas, porque provavelmente depois elas vão precisar procurar um atendimento hospitalar e aí podem se salvar, mas vai dar muito errado também, como foi o caso da Jandira, né?
no mínimo, essa paciente ela vai precisar tratar uma infecção, seja Uhum. ela num grau menor ou num grau maior, mas o mínimo que ela vai precisar tratar é disso. Não tem nem como chamar de corpo clínico, tá, gente? Vou tratar Uhum. como os criminosos que agiam nessa clínica, por exemplo, quem se nomeava doutor era alguém que estudou medicina, mas nem chegou a se formar, tá? Uhum. Quem era nomeado enfermeira passava longe disso, era só alguém que provavelmente entregava instrumentos não esterilizados, instrumentos não indicados para o procedimento, e também havia aí uma outra integrante que era quem fazia o transporte dessas vítimas. Gente, vou tratar como vítima e não como paciente, porque são mulheres vítimas do Estado, tá? Uhum. Para finalizar aí o caso Jandira, Jandira foi encontrada mutilada, carbonizada, dentro de um carro depois de tudo que aconteceu, porque ela acabou morrendo durante esse procedimento. A galera que estava envolvida nisso acabou ali é, se vendo sem saída e fez contato com o miliciano. O miliciano falou: não, beleza, a gente oculta esse cadáver. E aí mutilou, carbonizou o corpo de Jandira dentro do carro, ali em Guaratiba, zona oeste do Rio. Jandira era moradora de Campo Grande e teve esse final aí brutal, tá? Vítima desses vítima da milícia, vítima do Estado machista opressor, um retrato do que passam as mulheres que precisam recorrer a esse procedimento criminalizado no Brasil. Uma coisa que me chamou a atenção foi no final, assim, do relato do caso da Jandira, a mãe dela falando que o que mais a fez sofrer foi depois de tudo isso que aconteceu, a filha dela mutilada, carbonizada para poder simular uma execução, foram o julgamento das pessoas. As pessoas, mas já tinha dois filhos e engravidou de novo? Vai se meter com clínica clandestina. Bem feito, foi abortar as pessoas assim, nesse nível. A possibilidade, é impressionante a capacidade da sociedade em sempre culpar a vítima, especialmente se for uma mulher, especialmente se for uma mulher negra, não era o caso da Jandira, ela não era negra. Se for uma mulher negra de condição periférica, mais ainda ela vai ser culpada. O interessante é que em um outro documentário que eu vi, que chama, acho que chama Eu Vou Contar, que é da Débora Diniz também, tem um relato de uma mulher que fez um aborto aos 18 anos, branca, classe média, e quem fez o aborto dela foi o ginecologista dela. Ela chegou, ela contou para a mãe dela que ela não queria. Ela falou, a mãe dela Uhum. falou: primeiro vamos ao seu médico, que te acompanha desde sempre. E que o médico dela falou uma frase assim para ela: eu não posso eu falar para você que eu não vou cuidar de você agora, é igual um médico que cuida de mão falar assim: ah, não, mas do mindinho eu não cuido. O mindinho é errado, o mindinho ele não tem função, eu não vou cuidar do seu mindinho, eu cuido do resto da sua mão. Então o médico falou para ela: eu cuido da sua parte ginecológica desde sempre. Você vem com uma vontade, um problema, e vou te colocar na mão de uma pessoa que você não conhece, não confia. Então ele fez. Ele fez a curetagem e ela passou por um aborto seguro, entendeu? Pois é. Os médicos, eles podem não querer fazer por crença, por filosofia, podem, eles são livres para isso, mas eles têm a obrigação, né, perante a legalidade, vamos dizer assim, se legalizar. O médico não vai ser obrigado a fazer, mas ele tem a Sim, obrigação de encaminhar para quem faça, entendeu? exatamente. Eu não me lembro também qual foi o documentário que eu assisti. A gente acaba entrando, gente, numa imersão sobre o tema de cada episódio, então a gente acaba consumindo muita coisa. E eu tenho a Lívia é mais organizadinha, tá, gente? Quando ela começar a publicar os textos dela, vocês vão ver. Ela tem tudo anotadinho. Eu vou consumindo e anotando os tópicos que eu acho mais importantes. Eu assisti um dos documentários que tem um médico também que fala sobre isso, que ele faria, né, em prol ali da saúde e do cuidado da mulher, mas que ele tem
outros amigos que trabalham com ele em um hospital que realiza o aborto previsto em lei, no caso de estupro, que se negam a fazer por uma questão de religião. E aí acaba batendo de frente com a ética médica, que você tem que realizar o seu papel. Então, o hospital em si deixou ali quem não tem problema em relação à religião de fazer o procedimento, realiza, quem não, fica no cantinho deles. Então, há também esse peso religioso, mesmo diante de uma ética médica. Eu tenho 53 anos, sou pai de 3 filhos, casado com a mesma mulher, não é católico, e as pessoas que trabalham comigo são católicas, tem espíritas, tem ateu. E lá na maternidade, a gente acolhe toda mulher por abortamento previsto em lei. Existe objeção de consciência, é respeitado. Tem colegas nossos que não fazem. Eu tenho um grande amigo meu que é espírita, ele não faz o aborto. Mas como médico, ele tem um dever ético e médico de seguir as normas, os postulados de obstetrícia que são baseados em evidência. Ele acolhe a mulher, dá informações e respeita o direito dela. E ele não faz, mas esses médicos internam e encaminham para os colegas que realizam o aborto previsto em lei. Isso é o que é bioético aceito. Nós não podemos confundir a nossa fé com a atividade médica. Do mesmo jeito que eu estou vendo aqui, que eu acho que há mais católico e outras religiões, se um católico for atendido por um médico, testemunho de Jeová, olha o que poderia acontecer. Será que seria ético? Você, num caso de um acidente automobilístico, precisando de sangue, e o médico, que é testemunho de Jeová, não te fazer transfusão de sangue e você morrer, porque ele é testemunho de Jeová. No livro O Acontecimento, eu vou tentar narrar rapidinho para vocês a história da Annie Ernaux, que é a autora do livro. Ela lança vários livrinhos biográficos. E nesse O Acontecimento, ela relatou o aborto que ela fez na década de 60, na França. Ela é francesa. Na França, o aborto é legalizado desde 1975. Embora tenha se passado 60 anos da história da Annie, ela é revivida por muitas mulheres no Brasil. A Annie, ela é uma mulher que foi a primeira da sua família a conseguir entrar numa faculdade, e aí ela descobre uma gravidez fruto de um relacionamento sem compromisso, e não pode contar muito com a família, porque ela fica com aquela questão da frustração. Poxa, você conseguiu entrar numa faculdade, engravidou, como é que vai ser sua vida? E também acredita que a família não apoiaria o aborto, né? Ela comunica ao cara que ela teve relações e que vai interromper a gravidez. Ele age com total indiferença, não demonstra apoio, não oferece ajuda, como se ela tivesse feito aquele filho sozinha, a decisão fosse dela, ela tivesse que resolver sozinha. E aí, aqui na história da Annie, a gente se depara com a primeira violência, que ela é oriunda do abandono e da solidão das mulheres nesse momento. Depois disso, ela começa a buscar alternativas para poder resolver. Ela tenta falar com o médico dela que a acompanha, que inclusive fica bravo. Ela relata ainda que em nenhum momento eles falam a palavra aborto, mas ele entende o que ela está querendo dizer. Ele não colaborou, ele ainda prescreveu um remédio para ela, que semanas depois ela foi descobrir que era um remédio para evitar abortos espontâneos, ou seja, ele não ajudou, ainda fixou ali no ventre dela aquele feto que ela não desejava. Gente. Na solidão, ela fica desesperada, porque ela quer dividir essa história com alguém. E aí ela lembra de um cara lá da faculdade, que é progressista, casado, tem uma filha, vai contar para ele, para ver se ele dá uma luz para ela. Esse cara convida ela para poder. No livro, ela trabalha com iniciais, ela não coloca nome de ninguém, porque é uma biografia e ela não quer expor essas outras pessoas, né? Sim. Então, por isso que os personagens não têm nome, assim, só ela mesma. Então, esse cara convida para ela poder jantar lá na casa dele, para poder discutir com a mulher o que poderiam fazer para ajudá-la. No primeiro momento que essa mulher deixa a casa, acho que para botar o filho para dormir, alguma coisa nesse sentido,
Esse colega tenta aliciar a Annie naquele momento, quer transar com ela ali. E aí a gente se depara com a segunda violência, que é a objetificação do corpo de uma mulher que engravidou de um relacionamento sem nenhum muito compromisso, como se ela fosse transar com todos os homens do mundo sem nenhuma objeção, porque ela já está grávida mesmo, né? É um Pois absurdo. Mesmo diante dessa tentativa frustrada, esse colega dela continua próximo dela ali, fingindo que está tentando ajudar, e a Annie percebe que, na verdade, o que ele queria era assistir de camarote o desfecho daquela história, porque tinha muita curiosidade na época sobre o assunto. Mas aí ele fala de uma outra mulher, que o livro denomina de LB, as iniciais, que tinha passado por um aborto e sugere que a Annie a procure para poder conversar. Ela tenta procurar, tenta falar com a mulher, nunca consegue, nunca esbarra, nunca encontra uma oportunidade, porque também ela queria falar no sigilo. E aí ela começa a ficar desesperada, não consegue falar, ela compra uma agulha de tricô e tenta introduzir no seu ventre, mas ela só se machuca, vai procurar esse médico dela, fala que ela tentou fazer, ele fica puto, prescreve antibióticos e o aborto não acontece, né? Aí ela resolveu nisso, nesse meio tempo, porque os meses foram passando, né? E ela desesperada que não conseguia abortar. Então ela resolveu dividir isso com a colega dela de alojamento, que era uma católica fervorosa, mas ela assim, ela estava desesperada, ela precisava desabafar, colocar para fora. Só que surpreendentemente essa amiga dela demonstrou empatia e ficou ao lado dela a todo momento. mentira. Sério. E aí, finalmente, nesse meio tempo, aquela outra Aham. mulher que tinha feito um aborto na faculdade, que ela denomina de LB, soube que a Annie estava tentando falar com ela por aquele outro cara escroto que a tentou aliciar, Sim. e vai até o alojamento da Annie, elas têm uma conversa, e aí é essa mulher que explica para a Annie como que se dá um aborto, quem que ela procurou, o que aconteceu no corpo dela. Ela conta que a experiência dela foi horrível, que ela teve uma infecção, que ela quase morreu. E aí, além de passar o endereço da pessoa que fazia que induzia o aborto, ela ofereceu dinheiro para Annie, que era tudo que ela precisava, porque ela ainda pensava, eu vou conseguir alguém para fazer o aborto, como que eu vou pagar? Eu não posso pedir esse dinheiro para os meus pais, o que que eu vou falar? E essa mulher teve total empatia, porque também passou por essa situação, e ajudou. Quando a Annie chega no endereço, ela se depara com várias mulheres à espera para poder fazer também. E ela denomina essa mulher que vai fazer o procedimento como fazendora de anjos. É uma senhora, uma enfermeira que trabalhava num hospital e ela subtraía desse hospital uns instrumentos e medicamentos para fazer essa prática clandestina. Nessa primeira vez, elas não fazem nada. Ela fala, essa enfermeira combina uma data para a Annie voltar, porque é quando ela vai ter os instrumentos, o medicamento, e quando ela entende que é o tempo certo, que o corpo está preparado. Ela volta, é colocada uma sonda, ela relata toda a situação de muita dor, que ela gritava muito, que era horrível, e que a fazedora de anjos falou para ela que agora era só ela esperar 2 dias e que se nada acontecesse, ela devia voltar. Nada aconteceu. A Annie teve que voltar, teve que trocar a sonda, passar por aquela situação horrorosa. E aí, passados alguns dias, a Annie iniciou o seu aborto e ela não imaginava que ela ia sentir a dor de um parto, com contrações, com sozinha no quarto dela. E aí uma amiga ouviu essa amiga católica ouviu ela gritando e tal. Aí foi lá. Aí a Annie pediu para ficar sozinha. Deu muita vontade de ir no banheiro, ela foi no banheiro, expeliu, né, o feto. E aí ficou Sim. a situação do cordão umbilical, que ela não sabia o que fazer. Aí ela chamou a amiga, ela falou, não, tem que cortar. A amiga cortou, só que nisso ela começou a ter uma hemorragia. E ela precisou de atendimento médico. E ela foi para o hospital e ela sofreu uma violência médica, psicológica, tratando como se ela tivesse, como se ali a equipe médica estivesse perdendo tempo em mantê-la viva, já que ela tentou fazer um aborto. Ela foi tratada como uma criminosa, né? Só nesse relato, então, aí, né, dá para a gente ver uma sequência de violências, tanto física quanto psíquica. Muito Sim. complicado. Num dos depoimentos, inclusive no documentário que eu vi, que eu acho que chama Clandestinas, uma jovem de 19
anos, morreu por negativa de atendimento, porque ela tinha tentado fazer um aborto, a equipe médica não foi fazer curetagem, ela teve uma sepse e morreu. Depois da alta nesse hospital, a Annie liga para o médico, para esse médico que foi acompanhando, né, e falou que ela tinha acabado com tudo, e ele orienta ela a tomar penicilina. Daí ela vai para a casa dos pais, ela solicita a presença do médico da família, que já ia Uhum. lá orientado por esse profissional dela, que acompanhava ela na cidade onde ela fazia faculdade, sobre o aborto, para ele poder prescrever a penicilina. E aí ela descreve a cena assim: o doutor V começou a cochichar com excitação, querendo saber quem tinha feito aquilo. Disse debochando: por que você foi a Paris se na sua rua tinha a dona X? Ela fazia isso muito bem. Agora que eu não precisava mais delas, chovia fazedores de anjos por todo lado. Porque um dos desesperos dela era não saber como fazer, quem procurar para ajudá-la. E os meses passando e ela desesperada com aquilo, porque ela queria abortar. Então, no final da história de Annie, de todas as mulheres sobreviventes que acompanhamos o relato, a gente percebe que depois de todas as violências sofridas, o que resta não é um trauma, é um alívio. É assim que as mulheres que abortam e sobrevivem relatam os seus sentimentos. É com alívio. O aborto em si, gente, ele não gera um trauma. O que gera trauma são os julgamentos, o que gera trauma são as críticas, o que gera trauma é a violência sofrida durante esse processo. Então, se num processo há acompanhamento, se no processo não há violência, não vai gerar trauma, tá? Só para deixar isso claro, pegando aqui mais alguns dados também, estima-se que ao menos 500.000 de abortos são realizados todo ano no Brasil. E o resultado disso é a morte de mais de 1.500 mulheres todos os anos. No caso de Annie, a gente vê aí, né, o feitor dessa gestação metendo o pé. Então, mais um dado é que 100.717 crianças brasileiras foram registradas sem o nome do pai na certidão de nascimento. Isso, gente, tudo só no primeiro semestre de 2022. Então, a gente vê aí mais uma vez as mulheres sozinhas, né? É. Em 2016, no STF, a gente teve o julgamento de um habeas corpus. E o ministro Barroso, que eu já citei ele aqui, ele foi o relator, e ele, no voto dele, ele expressou a necessidade de excluir do dispositivo, dos artigos, como autoras de crime, como criminosas, as mulheres que praticam voluntariamente o aborto no primeiro trimestre, que são aquelas 12 semanas, né, que a gente já tinha falado antes. Ele enfatizou que a criminalização é incompatível com direitos declarados como fundamentais, como os direitos sexuais e reprodutivos, já que não pode a mulher ser coagida ou obrigada pelo Estado a manter uma gestação indesejada. Ele ainda disse no voto dele que isso viola a autonomia da mulher em conservar suas escolhas existenciais, que corrompe a integridade física e psíquica da gestante, que é a vítima no corpo e na mente dos efeitos da gravidez. No final, ele ainda fala o seguinte, que é de extrema relevância para o nosso exercício democrático a igualdade da mulher frente aos homens. Já que eles não engravidam, pelo menos atualmente, o pensamento tem que ser que a equiparação plena de gênero depende de respeitar a vontade da mulher nessa matéria. E nesse posicionamento sobre o papel do Estado, a gente nunca vai ter uma definição, assim, um martelo batido, eu acho, porque não é tomar partido e impor uma visão. Não é falar assim, você tem que abortar, você não tem que abortar, tem que criminalizar, tem que descriminalizar. A descriminalização é importante porque ela é permitir que as mulheres façam a sua escolha de uma forma autônoma.
Na visão do Barroso ainda, que foi acompanhado pela ministra Rosa Weber nesse caso, o Estado, ele precisa estar do lado de quem deseja ter filho, mas também de quem não deseja. E por ter o dever de estar dos dois lados, o Estado não pode escolher um. Então, ele não pode escolher criminalizar. A descriminalização é o reflexo da escolha, não é a imposição. A criminalização é a imposição de um lado. Exatamente. Hoje, gente, nós temos apenas 91 mulheres na Câmara dos Deputados, tá? É um número bem alto se comparado à história da casa, mas é baixíssimo se comparado ao número de parlamentares homens. A bancada feminina representa apenas 18% da casa. Então, quando o assunto é descriminalizar o aborto, pode-se esperar apenas metade disso votando a favor da ciência, da política, da saúde pública, porque a outra metade ainda insiste em basear as suas votações de leis em uma nação democrática, de interpretações pessoais do manual de uma religião, no caso aqui, se tratando da Bíblia, né? Sim. Eu finalizo a minha participação neste episódio, Lucas, parafraseando o ministro ao proferir ainda seu voto. Ele disse que inexiste solução jurídica plena para esta controvérsia, como eu já tinha falado anteriormente. Ela estará dependente sempre a uma escolha religiosa ou filosófica, mas essa escolha tem que ser de cada um a respeito da sua vida. Então, eu concluo que a descriminalização nada mais é do que garantir esse direito de escolha. Exatamente, Lívia. Finalizo aqui também minha participação, só reforçando que a descriminalização não significa obrigar a fazer, tá? E quando as mulheres privadas da sua liberdade de escolha gestacional, elas são mais uma vez canalizadas à criminalidade, à solidão e à autotortura. Lucas, muito obrigada pelo bate-papo e eu espero que tenha sido muito produtivo para todo mundo que nos ouve. Eu acredito que assim como foi para nós dois também, né? Exatamente, sempre muito bom fazer toda essa imersão nesses temas. Então, muito obrigado, Lívia, mais uma vez, pela oportunidade de estar ao seu lado nesse projeto. E muito obrigado a você, ouvinte, que está aí ouvindo a gente enquanto faz as suas tarefas do dia ou tira um tempinho para poder refletir junto com a gente. Não esquece de compartilhar e indicar para alguém que você acredite que vá também ter importância, mais essa pílula de conhecimento, mais essa pílula de realidade. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Beijão, tchau, tchau. Neste episódio, você ouviu as vozes da escritora Marta Medeiros, no documentário Meu Corpo, Minha Vida, da cantora Luana Hansen, na música Ventre Livre de Fato, do médico Olímpio Barbosa Moraes Filho, na audiência pública de Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, e da médica ginecologista e obstetra Ana de Hayek, no documentário Meu Corpo, Minha Vida. Daqui a 15 dias a gente volta com um novo episódio. Enquanto isso, prescreva essa pílula para seus amigos, amigas e amigos. Até lá!